Então, oi, gente, bom dia. Eu e Manu vamos começar a sucessão de seminários. A gente vai apresentar sobre os eritrócitos, mais especificamente sobre a hemoglobina, a sua membrana, o sistema ATP-ATPase e o metabolismo energético. Para começar, a gente vai dar uma pequena introdução sobre o que são os eritrócitos. Eles também podem ser chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos, e eles são um dos constituintes do sangue periférico. Eles são anucleados, têm cerca de 7 micrômetros de diâmetro e por isso eles apresentam um formato côncavo. Elas são constituídas apenas por membrana plasmática e pelo citoplasma. A sua principal função é o transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e o transporte do dióxido de carbono dos tecidos de volta para os pulmões. Para realizar essa função, os eritrócitos eles possuem uma proteína que é chamada de hemoglobina, que constitui cerca de 95% das proteínas das hemácias. Então, a hemoglobina ela é uma molécula globular formada por 4 cadeias de globina, que são divididas em 2 pares, que são alfa e beta similares. Na forma mais comum e abundante no homem adulto é a hemoglobina A, né, que são formadas por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, e existem outros tipos de hemoglobina que a gente vai ver mais na frente. Todas as cadeias de globina, elas têm uma estrutura similar, que são formadas por 141 aminoácidos, no caso das cadeias alfa, ou 146 aminoácidos, no caso das cadeias beta. A ordem desses aminoácidos, ela é determinada pelo código genético do DNA, no gene da globina correspondente. Essa cadeia, ela vai ter um formato helicoidal, que transforma a sequência linear em uma espiral, mudando de direção e formando um nó, o que vai dar à molécula um formato globular. Essa conformação, ela vai dar origem a uma cavidade que é chamada de bolsa do M, que é onde a molécula do M, com o seu átomo de ferro, vai se localizar. Pode passar. Então, o M, ela é uma molécula plana que é formada por 4 anéis pirrólicos. Cada M ele contém um átomo de ferro no seu centro que vai se ligar à molécula de oxigênio. Mais na frente a gente vai ver como é que ela é sintetizada. Então, a hemoglobina, por ela ser formada por 4 cadeias de globina, ela é uma molécula que trabalha de forma integrada e interativa. Na oxigenação, por exemplo, assim que o grupo M ele é oxigenado, a entrada de outras moléculas de oxigênio é favorecida, sendo então um excelente transportador de O2. Uma informação importante é que essa ação ela é modulada por outras moléculas, como o 2,3-DGP, que ele é um intermediário do metabolismo da glicose dentro da hemácia. E quando ela se liga à hemoglobina, faz com que diminua a sua afinidade pelo oxigênio. Então, quando a concentração dessa molécula aumenta, maior a dificuldade da hemoglobina de reter o oxigênio, nos casos de anemia. Por fim, a hemoglobina ela é sintetizada por eritropoese, separado da globina e do grupamento M, que se junta quando a molécula está quase completa. A síntese do M começa na mitocôndria, prossegue no citoplasma e termina na mitocôndria. Já a síntese das cadeias alfa e beta similares, ela acontece no ribossomo citoplasmático. E apesar de elas serem controladas por genes independentes, são coordenadas de forma que, em células normais, as quantidades produzidas de ambas as cadeias são equivalentes. Então, para o grupo M ele ser sintetizado, os eritroblastos, que são as células imaturas antes de se tornarem as hemácias, elas vão usar aminoácidos como a glicina e o ácido succínico, que vão se condensar para formar o ácido delta-aminolevulínico, que é também chamado de delta-ALA. Depois disso, 2 moléculas desse delta-ALA vão se condensar para formar um anel pirrólico sob a ação de uma enzima chamada ala-deidratase. Em seguida, 4 anéis eles vão se reagir para formar um anel tetrapirrólico, que vão ser unidos por pontes de metano, dando origem a uma estrutura chamada protoporfirina, que ao se incorporar com ferro vai dar origem ao M.
Então, como eu tinha falado, o M ele começa na mitocôndria e termina na mitocôndria, passando por um breve momento no citoplasma. Para essa síntese ocorrer, é necessário 8 enzimas, que são essas enzimas listadas aí. As 3 primeiras, elas se situam na mitocôndria e as demais no citoplasma. A formação do porfobilinogênio a partir do delta-ALA vai se processar já no citoplasma, assim como as fases seguintes do urobilinogênio e o coproporfirinogênio. Esse coproporfirinogênio ele é oxidado pela protoporfirinogênio oxidase já na mitocôndria, que vai resultar na formação da protoporfirina, que se une ao ferro por ação da enzima ferroquelatase para formar o M. Já a síntese da globina, ela ocorre no ribossomo citoplasmático, como eu falei, e ela é comandada por genes localizados no braço curto do cromossomo 16, no caso das cadeias alfa, e no braço curto do cromossomo 11, no caso das cadeias beta, gama e delta. Todos os genes de globina, ele também vai ter estrutura similar, contendo 429 nucleotídeos em cadeias alfa ou 444 em cadeias beta, que vão ser distribuídos em 3 exons, que são 3 regiões codificadoras. Pode passar. Intercalado entre essas regiões, existem 2 introns de diferentes extensões. Os exons e os intros, eles são copiados do DNA para o RNA durante a transcrição. Mas durante o processamento, os introns vão ser removidos, que é o que a gente chama de splicing genético. Pode passar, não. Alguns sinais da sequência de DNA, que vão ser transcritas no RNA imaturo, vão servir como guia para determinar o início e o final dos segmentos a serem removidos. Como a gente já aprendeu, no final vai ser adicionada uma cauda poli-A, que é a cauda de adeninas, que nesse caso vai dar estabilidade ao RNA mensageiro maduro. Além disso, os genes globina, eles têm sequências que promovem a sua transcrição, como é o exemplo do Tata Box, que ela é responsável por sinalizar o ponto onde a RNA polimerase vai fixar a fita de DNA. Então, como eu tinha falado, existem tipos de hemoglobina. Temos, durante o nosso desenvolvimento, né? Temos de início as hemoglobinas embrionárias, que é o Gower 1, 2 e o Postulate, que são produzidas na nossa fase embrionária. Temos a hemoglobina fetal, que está presente em maior quantidade durante a nossa fase fetal e em pequena quantidade na fase adulta, que é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias delta. E ela vai ser substituída pela hemoglobina A, que é a hemoglobina adulto, que é formada, que é a que está mais presente, né, no homem adulto, formado por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E também tem a hemoglobina A2, que também está presente no adulto, só que em pequenas quantidades, formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. As cadeias, elas vão dar. As cadeias que dão origem a esses tipos de hemoglobina vão provir de genes do cluster alfa similar e beta similar, assim como as outras cadeias, que são a delta, gama, epsilon e ômega. Falando um pouco da membrana, em condições fisiológicas, as hemácias elas têm o formato bicôncavo, como eu falei, mas elas podem mudar de forma enquanto navegam por capilares ou quando elas são confinadas em órgãos como o baço. A capacidade da hemácia de manter esse formato discoide, manter essa elasticidade e deformabilidade na circulação é devido aos componentes da sua membrana. Pode passar. Então, a membrana ela é constituída por uma bicamada lipídica, por onde se distribui uma grande variedade de proteínas, fosfolipídios, colesterol, glicolipídios, canais proteicos e receptores. As proteínas elas estão dispostas numa rede espessa bidimensional, conferindo à membrana a flexibilidade e a resistência que ela tem. Vai passar. Os fosfolipídios na membrana, eles estão dispostos de maneira assimétrica e eles são constituídos de fosfatidilcolina e esfingomielina na sua porção externa e fosfatidilserina e fosfatidiletanolamina na sua camada interna. As proteínas que estão presentes na membrana,
elas pertencem a dois grandes grupos, que é as proteínas integrais e as periféricas, que elas recebem nomes e números correspondentes à posição em que elas são encontradas numa eletroforese de gel poliacrilamida. Pode passar. As proteínas integrais, elas são representadas pela banda 3 e pelas glicoforinas, que são glicoproteínas que atravessam toda a dupla membrana de lipídios. A glicoforina, mais especificamente a glicoforina A, ela possui carboidratos na sua porção externa, que vai conferir aos eritrócitos uma carga negativa, o que vai impedir a aglutinação das hemácias. Já a proteína de banda 3, ela vai funcionar como um canal transportador de ânions e de água para a célula. As proteínas periféricas, elas vão formar o citoesqueleto eritrocitário, que fica localizado logo abaixo da bicamada lipídica. O citoesqueleto, ele é constituído basicamente de espectrinas, alfa e beta, de anquirinas, que é chamada de banda 2.1, filamentos curtos de actina, que é a banda 5, tropomiosina, que é a banda 7, tropomodulina, aducina, proteínas 4.1 e 4.2 são chamadas de polidinas, proteína 4.9 ou demantina e a P55. A espectrina, ela é o maior componente dessa camada e ela forma uma molécula longa, semelhante a uma fibra, que vai comportar duas cadeias enroladas entre si. Essas duas cadeias, elas estão justapostas por outras duas proteínas, que é a actina e a banda 4.1, formando uma espécie de malha que é conectada à bicamada pelos complexos proteicos, que esses complexos eles são formados por espectrina, anquirina, banda 3, e pela espectrina, banda 4.1 e glicoforina C. As ligações que existem entre a actina e a espectrina, elas vão ser fortalecidas pela presença de complexos juncionais, que é onde vai atuar as outras proteínas, como a aducina, a tropomiosina e a demantina. É graças à constituição desse citoesqueleto que vai ser possível as deformações nas quais os eritrócitos são submetidos. Alterações dessas proteínas podem causar instabilidade, resultando em modificações na forma dos eritrócitos. Eles podem se tornar esféricos, que aí eles vão ser denominados de esferócitos, ou se alterar a estrutura da espectrina, eles podem se tornar um ovalócito ou um eliptócito. Essas alterações, elas podem levar à diminuição da resistência da hemácia e, consequentemente, aumentar a sua destruição, o que vai ocasionar uma anemia hemolítica. Além dessas proteínas, vale ressaltar a existência de enzimas, como as ATPases, que são transportadoras de sódio e potássio através da membrana e também transportadoras de cálcio e magnésio. A membrana, ela permite a passagem livre de água, glicose e eletrócitos. Em sua superfície externa, ela vai ter uma composição antigênica característica, que vai variar entre os indivíduos, que é o que dá origem aos nossos tipos sanguíneos. As substâncias mais complexas, elas podem penetrar através dos receptores. Pronto, Manu. Então, sobre o eritrócito, para que ele tenha seu funcionamento total, ele precisa manter algumas de suas características, e essas características necessitam de energia. Por exemplo, manter o seu formato bicôncavo, como o Gabs já falou anteriormente. Também sobre a sua deformidade reversível, uma vez que o eritrócito ele precisa percorrer microvasos, a microcirculação, e esses vasos têm cerca de 3 micrômetros de diâmetro, enquanto o eritrócito ele tem aproximadamente 8 micrômetros. Então, ele precisa fazer essa deformidade para passar nessa microcirculação e, ao sair, voltar para a sua forma original. Tem também a necessidade de manter a hemoglobina em sua forma reduzida, que é a ferrosa, manter o equilíbrio osmótico, uma vez que a concentração de proteína é muito maior no eritrócito, e essa pressão é cerca de 5 vezes maior do que a do plasma. E também energia para o funcionamento das bombas. Um exemplo é a sódio-potássio ATPase. Essa bomba ela vai ter o seu funcionamento a partir da clivagem do ATP
Ele vai soltar, então, o piruvato não, perdão. O fosfato inorgânico, que irá se ligar ao sítio. Essa ATPase, ela vai ter uma mudança na sua estrutura, vai aumentar a sua afinidade pelos íons sódio, que irão se ligar nos seus sítios de ação. E quando a formação dessa proteína, ela vai acabar soltando esses 3 moléculas de sódio para a parte extracelular e incluir 2 moléculas de potássio para a parte intracelular da célula. Além da sódio-potássio ATPase, nós temos também a presença da bomba de cálcio, que ela será fundamental para a fluidez da membrana eritrocitária. Então, ela vai levar o cálcio para a parte extracelular e o magnésio para a parte intracelular. Isso será importante porque, se tiver um aumento do cálcio na célula, ela acaba fazendo com que a membrana perca sua fluidez, ela fique mais rígida, e isso vai dificultar a circulação do oxigênio, a circulação do eritrócito e a captação do oxigênio, e também vai diminuir a sobrevida do eritrócito. Em relação ao metabolismo energético dos eritrócitos, como eles não possuem núcleo, eles irão depender da participação do citoplasma para a obtenção de energia. Então, a via principal é de Embden-Meyerhof. Ela possui, primeiro, ela vai precisar de uma molécula de glicose, 2 moléculas de ATP, para no final gerar uma molécula de lactato, 2 moléculas de ATP para cada glicose que for utilizada e o NADH. Esse NADH será importante na hora de... Vai ser utilizado por uma enzima chamada metahemoglobina redutase. Ela irá reduzir a metahemoglobina, que está enquanto funcionalmente morta, e ela acaba gerando a hemoglobina reduzida, que é a sua forma ativa. E eu queria que vocês prestassem atenção onde está destacado aí nesses 2 desvios, que são extremamente importantes, que é o desvio da hexose-monofosfato e o desvio de Blueberry-Rappaport. No desvio da hexose-monofosfato, ela possui 2 etapas, a etapa oxidativa e a não oxidativa. Na etapa oxidativa, nós teremos como saldo a nicotinamida adenida dinucleotídeo fosfato, que é o NADPH, e a ribulose 5-fosfato. Essa via ela começa a partir da presença da frutose 6-fosfato e em algumas reações acaba gerando a ribulose 5-fosfato. Se a célula tiver necessidade de produzir nucleotídeo, não haverá a parte não oxidativa, então só será oxidativa, e isso vai acontecer, a ribulose 5-fosfato irá formar a ribose 5-fosfato, que então será utilizada no processo da síntese de nucleotídeos. Como o eritrócito ele não tem essa necessidade, a ribulose 5-fosfato acaba voltando para a via principal. Não sei se você consegue... Aqui a via principal, como frutose 6-fosfato. E a participação do NADPH vai ser muito importante, porque ele será utilizado pela glutationa redutase. Essa glutationa redutase, junto com o NADPH, irá reduzir a glutationa em glutationa reduzida, que, ou seja, foi do GSSG para GSH. E a glutationa, ela é um tripeptídeo, tem um papel principal na biotransformação e na eliminação de xenobióticos, que são substâncias estranhas ao corpo. E, além disso, na defesa oxidativa. Então, aqui é... Peraí, vocês estão conseguindo ver o cursor? Sim. Ah, pronto. A GSH irá atuar junto com a glutationa peroxidase e vai acabar reduzindo as espécies reativas de oxigênio. No caso aqui nós temos o peróxido de hidrogênio e vai acabar gerando uma molécula de água que não vai ser danosa para a célula. Em seguida, nós temos o desvio de Blueberry-Rappaport. Aqui destacado tem o 2,3 de fosfoglicerato, mas também pode ser chamado de 2,3 de bifosfoglicerato. Ele será sintetizado a partir do 1,3 de fosfoglicerato, a partir da enzima bifosfoglicerato mutase. E o difosfoglicerato, ele é importante porque ele se liga na hemoglobina,
na cavidade central da hemoglobina, onde é formada essas 4 subunidades, e acaba aumentando a energia necessária para que haja suas mudanças conformacionais que facilitam a ligação do oxigênio. Ou seja, ela irá diminuir a afinidade da hemoglobina com o oxigênio, e isso fará com que haja uma maior liberação do oxigênio para os tecidos. O 2,3 de fosfoglicerata ele acaba voltando também para a via principal, a partir da fosforilação conduzida pela fosfatase, e volta como 3-fosfoglicerato. Essas foram as nossas referências. A gente utilizou principalmente os textos do Hofbrand, do Lorenzi e do Zago. Gabs utilizou bastante as imagens do Zago e da internet. Eu utilizei as imagens do Hofbrand, só que eu alterei algumas cores para ficar melhor com o tema. E um artigo também utilizado sobre a glutationa. Ok. Bora abrir para a galera fazer as perguntinhas. Que eu já anotei 5 aqui. Senhor. Prof, posso tirar o compartilhamento de tela? Ou é melhor Pode, deixar? por favor. A menos que alguém peça, mas vamos ver se sai alguma pergunta aqui. Excelente, meninas. Parabéns, viu? Muito bom. Gostei. Mas vamos ver os meninos agora. O que veio facilmente à mente de vocês? Tenho certeza que algumas perguntas apareceram e todo mundo tem as mesmas dúvidas. Não pensem que as dúvidas de vocês são bobas, não são. Ou surgiu alguma possibilidade de comentar. Estamos abertos aí para as meninas responderem as perguntas dos colegas. O que passou na cabeça de vocês enquanto ela estava apresentando, que deu vontade de perguntar? O que mais me passou assim pela cabeça foi, elas explicaram de maneira bem detalhada que existem várias vias bioquímicas ali dentro da hemácia que de alguma maneira elas vão culminar em aumentar ou diminuir a afinidade da hemoglobina ali pelo oxigênio, né? Então tem uma hora mesmo mais no final que o Manu fala que há um aumento da energia necessária da hemoglobina para ela ter a alteração conformacional dela e ela conseguir se ligar ao oxigênio. Então, se há aumento nessa energia necessária, quer dizer que a hemoglobina fica menos propensa, né, pelo que eu entendi, a se ligar ao oxigênio. Então, tem algumas alterações assim que vão acontecendo que eu imagino que é o que faz mudar o perfil da hemácia ali no pulmão, no pulmão pegar, né, carregar o oxigênio, mas quando chegar no tecido, inverter isso, jogar o oxigênio para lá e pegar o dióxido de carbono. Eu acho que foi o que eu entendi no geral assim, da apresentação, essas vias bioquímicas que elas apresentaram. E aí, meninas, o que vocês acham? Manuela e Gabriela, o que vocês gostariam de comentar? Sobre o que o Léo falou. Oi. É isso mesmo, porque, tipo, a gente imagina que a hemácia, ela é uma célula simples, né? Mas, na verdade, ela é bem complexa e pega muito nessa parte de bioquímica também. Uhum. Só lembrando, gente, que só complementando aí, pode falar, Paola. Junto com o que o Léo falou, uma coisa que eu já tinha visto em algum lugar, mas acho que não sei se as meninas falaram da questão do pH, né? Que vai alterar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Exatamente, era o que eu ia complementar. A gente tem que lembrar que as meninas apresentaram muito bem o que acontece da hemácia para dentro, né? Eu acho que foi a Manuela que mostrou a bomba, né? De sódio e potássio, se eu não me engano. Então, ali retrata uma interação celular extracelular. Lembrando que essa questão está muito relacionada ao equilíbrio ácido eletrolítico, ácido base, né? A gente tem que lembrar do tampão bicarbonato. Lembra da fórmula do tampão bicarbonato? Água mais CO2 igual não sei o que, bicarbonato mais H+. Lembra essa história? Então, ligando, as 3 falas fazem sentido. A de Leonardo, a de Paola e a resposta de Gabriela. Por quê? A gente tem que lembrar
que nos tecidos o equilíbrio ácido-base vai alterar, principalmente em relação ao pulmão, né? Então, essa plasticidade que a hemácia tem, de alterar a sua forma e tudo, é vantajoso sim para ela passar por microcapilares, mas de certa maneira é reflexo da pressão que é exercida pela osmolaridade, pelo equilíbrio ácido-base do meio exterior, sim. Então a gente precisa estar ligando essas coisas. Então é muito interessante elas terem tocado. E era esse o ponto mesmo, a gente entender que a hemácia, a gente tem, quem não entendeu a ideia do seminário, é para entender o seguinte: a hemácia não é fixa. A gente tem essa ideia de que a hemácia é uma coisa estática, chapada, parece uma bala, uma bala, uma bala doce, assim, né? Que ela fica. Não, ela é completamente plástica. E a jovialidade da hemácia, a hemácia jovem, está diretamente relacionada ao grau que ela tem de se deformar. A Gabriela conhece, bala soft. Que o povo falava que se não mordesse, ele descia pela garganta. Pois é, não é. É justamente ao contrário. A hemácia é uma gelatina. A gente tem que ter a ideia de que ela é completamente mole. E o que mantém ela estável é a membrana, né? Por exemplo, não passou na cabeça de ninguém quando o Emanuel estava falando das proteínas da membrana, onde é que estavam os tipos sanguíneos? Eles vão ver em imunemato, né? Eles não ficam na superfície Sim, ficam na superfície. Então, elas vão estar ali. Além dessas, todas que ela falou, ainda tem as proteínas que estão relacionadas às glicoproteínas, né? Relacionadas à expressão dos vários, não só os tipos sanguíneos principais, mas os grupos menores, né? Que vocês vão estudar em imunemato. Então, além disso, tem que entender que quando você tem uma imobilização na membrana, o que é isso? Quando você tem interação de uma proteína a outra com uma proteína de superfície da hemácia, altera essa plasticidade, altera toda uma cascata de mecanismos dessa bomba TPase e de todos os shunts, né, os desvios que ela marcou ali, muito bem marcado. Podem estudar os nomes dos desvios, podem estudar os nomes dos desvios, o que entra e o que sai de cada desvio. Estou dando uma dica, tá? Para vocês entenderem isso. Por exemplo, sabe por que eu estou falando isso? Vocês já ouviram falar de um exame chamado hemoglobina glicada, não? Já. Tá certo. Então agora vocês estão entendendo onde é que esses desvios todos vão incidir, uma vez que a hiperglicemia e a hipoglicemia interferem no metabolismo das hemácias. Certo? Interfere ou não interfere? Demais, né? Então, isso vai trazer para vocês a origem do porquê que se dosa hemoglobina glicada. Alguém acho que foi o Leonardo que pediu para eu falar onde é que a bioquímica entrava na hemato. Pronto, outro caso aí. Monitoramento, né, da hiperglicemia, da diabetes, né? Hemoglobina glicada. Por que ela é utilizada? Qual é o princípio funcional disso, né? Por que você vai tentar localizar distúrbios de diabetes na hemoglobina? Por causa dessas reações que ela acabou de mencionar, certo? Então, vou fazer uma pergunta aí, com certeza vai estar numa das avaliações que vocês vão fazer. A Gabriela explicou muito bem os componentes da membrana que estão relacionados à mobilidade, né, à deformação reversível, né, das hemácias. Isso é uma propriedade biológica das hemácias, tá? E ela mostrou várias proteínas que interagem e tal, e alguém falou do cálcio. O cálcio é muito importante para que isso ocorra e tal. Como que isso acontece? Como que a alteração do cálcio intracelular, ou no caso também extracelular, interfere na forma, na deformação das hemácias? Por quê? Prof, você está falando assim da parte bioquímica, de ligação e tudo mais? Por favor. Peraí. Algum outro que não respondeu, que não apresentou e gostaria de... Porque tem a ver. Se vocês olharem o nome das proteínas que a Gabriela apresentou, tem tudo a ver com cálcio.
Tem uma figurinha que ela apresentou super bonitinha, que tem os dois feixes assim por baixo da membrana plasmática. O citoesqueleto. Aham, continue aí. É formado pelo quê? Espectrinas, anquirina, actina, tropomiosina. Pronto. Então chegou no cálcio. Miosina, tropomiosina e as outras proteínas específicas que só ocorrem na hemácia, é como se fosse um sistema tridimensional de interação desses feixes celulares, moleculares de proteína. A presença do íon cálcio dá o estímulo elétrico, né? Dá o start, né? O ponto de partida para mudança da forma. Então, é como se fosse um sistema super dinâmico, fluido, porque está relacionado ao quê, Manoel? A bomba de cálcio. Percebe? Então, se você usa quelantes, se você tem carência nutricional, se você tem substâncias que pedem a distribuição do cálcio no organismo, né? Lembra da reserva óssea? Tem uma série de coisas que tem relacionado ao metabolismo do cálcio também. Isso vai alterar não a questão numérica das hemácias, mas a sua questão funcional e acaba intercorrendo na baixa oxigenação de tecidos, porque ela não deforma o suficiente para chegar àquela espessura mínima que a menina falou, que acho que é 3 micras, né? De alguns capilares, microcapilares que se encontram nos tecidos. E aí, isso, a falta de oxigenação, né, a esse nível, né, Gabriela? É isso aí, né? Acaba empobrecendo de oxigênio esse tecido, causa uma hipóxia. Ô, Bia, repito. Eu perguntei do cálcio, né? Como é que o cálcio está relacionado a essa alteração reversível da forma das hemácias? É porque as proteínas que estão subjacentes à membrana, que formam o citoesqueleto das hemácias, é diferente das outras células nucleadas. Então, ela falou do nome das proteínas e falou também dos filamentos de actina e tropomiosina, se eu não me engano. Né? Que a presença do cálcio funciona como um ponto de partida, que muda conformacionalmente ao arranjo dessas cadeias de proteínas que são sensíveis à presença do cálcio. Isso que, na verdade, está relacionado à deformação. Para ela poder passar, a hemácia tem em torno de 6 a 7 micras, né? Ela tem que se alongar ou se deformar a ponto de passar por uma estreita feixe capilar de 3 micras. Isso, as espectrinas, nem tanto as espectrinas, mas as outras, né, que são mais sensíveis ao cálcio. Isso depende da bomba de cálcio da célula, né, que está intimamente ligado ao sistema TPase que ela falou lá. Bom, então, 2 coisas aí para vocês linkarem. Por que faz hemoglobina glicada? E essa questão do cálcio, metabolismo do cálcio junto com a função das hemácias, né? Então, quando você altera a capacidade das hemácias se deformarem, você está impedindo que o oxigênio chegue a tecidos muito nobres, né? Com capilares muito de pequeno acesso, né? Não da grande circulação, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas a gente já falou, que é a questão do como o desequilíbrio ácido-base, né? Alcalose respiratória, acidose metabólica, como é que isso interfere no transporte de oxigênio? Um deles é essa questão da deformidade, certo? Como essa deformidade está relacionada às cargas residuais, não é isso? Alguém falou isso, não falou? Que as cargas residuais é que alteram a forma da hemácia. Então, a disponibilidade desses íons, né, H+, ou H-, que vai resultar em acidose ou alcalose, né, estão relacionadas à função renal e à função respiratória, não é? Então, muitas doenças de base renal refletem-se na capacidade de oxigenação e do transporte de oxigênio pelas hemácias. Okay? Outra coisa importante que vocês vão ter que estudar aí ao longo das nossas conversas são as cadeias de hemoglobina, tá? Então, no roteiro vai explicar para vocês direitinho, um pouco mais, né? Um pouco melhor, a gente vai falar sobre isso mais um pouco, sobre eletroforese de hemoglobina, que é um exame laboratorial onde a gente vê a frequência das cadeias alfa e beta e o tipo e subtipo, né? Não são só aquelas que ela apresentou, existem algumas mutações
que a gente consegue observar que alteram o peso molecular das cadeias, raríssimas, ocorrem, mas ela falou muito bem, a hemoglobina A é a mais frequente, nós temos a hemoglobina F fetal muito pouco frequente nos adultos, né? E os casos de talassemia, né? Que são as diferentes combinações de mutações nas cadeias alfa ou beta. E aí vão dar as talassemias alfa e as talassemias beta, ok? Então, a gente tem diferentes alterações funcionais das hemácias mutadas, talassêmicas, né, que vão desde a incapacidade de suportar o grupo M e, portanto, não conseguem transportar gases ou conseguem fazer isso parcialmente, certo? E também situações onde essa alteração mexe com a forma, né? Você sabe me dizer uma alteração das cadeias de hemoglobinas que altera a forma das hemácias? No caso da doença falciforme, Perfeito. que é a troca de aminoácidos. Exatamente, perfeito. Veja como as coisas vão se fechando, né? Então, a gente tem uma mutação, uma troca de aminoácidos, vamos estudar, eu deixei lá no roteiro, que faz com que as hemácias alterem a forma, falciforme, né? Quando nas situações de hipóxia, né? Então, isso é uma situação que, para troca gasosa e para funcionamento do organismo, concorre, né? Com a fisiologia e impede a pessoa tenha, entre outras coisas, uma taxa de oxigenação razoável dos tecidos. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Não? Então anotem aí. Eu vou deixar gravado aqui, depois vocês assistem, né? Mas anotem aí. Olha, questões possíveis aqui dessa aula, para vocês já irem se antecipando e estudando. Tirando as que já estão no roteiro, né? A questão das equações, dos desvios ali, para vocês entenderem como que o metabolismo de glicose interfere nas hemácias e o porquê de se fazer hemoglobina glicada, certo? Como o equilíbrio eletrolítico ácido-base altera a forma das hemácias, como que está relacionado, e o papel do íon cálcio, certo? Como que o cálcio é fundamental para que esse sistema seria um precursor desse esqueleto, né, mais primordial, e consiga fazer as mudanças que a hemácia precisa para alcançar microcirculação. E acho que é isso, né? Acho que é isso. Só três, parágrafo... Oi? Só 3 questões que a gente... Eu falei uma no roteiro teórico, não falei na aula teórica. Eu falei, gente, eritropoese. Onde que a hemoglobina entra na história, em que fase que ela entra, e os cofatores da dieta, né? Os fatores dietéticos e os fatores de crescimento. E isso você precisa saber. De tudo que eu falei da medula óssea hoje, da hematopoese, por enquanto você precisa saber de fato essa questão da eritropoese. Como que são os precursores, onde que entra a hemoglobina na história e a questão da extrusão nuclear, né? Que é importante aí. São coisas que só ocorrem na hematologia. Claro que a gente vai perguntar, certo? Deixa eu parar a gravação, então.